Bom, vamos começar pelo ponto que particularmente é o mais atrativo para qualquer pessoa que acabe caindo nesse buraco de coelho, que no caso é justamente o site com o nome em questão. A página inicial dele é bem sinistrinha, com esse gif de uma roda gigante girando ameaçadoramente atrás de um filtro vermelho, o que, curiosamente, foi a imagem que o Thales usou para anunciar o tema do próximo vídeo, que no caso é esse aqui. Visualmente, essa tela inicial não parece ter nada demais, e mal parece indicar sobre o que exatamente se trata essa tal Liminal Land. Então, só nos resta dar uma pequena olhada nas opções presentes no lado esquerdo da tela. Aqui temos algumas indicações sobre atrações, acomodações, arquivos, galeria, intervenções e sobre uma lojinha de itens, o que curiosamente entrega que esse ambiente em questão se tratava de um parque ou alguma coisa parecida com isso. Então, pra gente não ter que ficar perdendo tempo teorizando com coisa óbvia, bora dar logo uma olhada na opção que promete explicar um pouco sobre no que a gente está se metendo. Liminal Land abriu suas portas no início do inverno de 1975. Destinado a se tornar um dos maiores parques de diversões dos Estados Unidos, a Caron Corporation decidiu ultrapassar os limites do que significava fornecer entretenimento imersivo. Até hoje, não está tão claro exatamente como que Liminal Land conquistou um público tão apaixonado e considerável tão rapidamente, já que a cidade de Lake Valley, historicamente, teve uma população relativamente pequena. Independentemente disso, as vendas de ingressos explodiram desde o primeiro dia, isso para a felicidade de grandes famílias que vieram de todo o mundo para tentar a versão experimental do Caron. Desde o início, Liminal Land sempre teve uma missão: destronar a Disneylândia como o destino preferido dos caçadores de emoções de todas as idades. Montanhas russas que evocavam emoção, um parque aquático de várias camadas e um enorme subúrbio subterrâneo estavam entre as experiências sendo testadas enquanto o parque estava aberto. E até hoje, ainda há muitos debates sobre se Caron realmente alcançou seu objetivo de dominar a indústria. Há rumores de que a Disneylândia estava relativamente vazia durante a década de 80, mas os leais à Disney sempre negam isso. Não importa de que maneira você olhe, o impacto da existência de Liminal Land sempre foi claro e, pelo menos por um breve período, parecia que o parque nunca iria a lugar nenhum. Ok, uma descrição bem válida sobre o que Liminal Land seria exatamente. E nesse ponto, existem alguns pequenos detalhes que parecem ser plantados aqui para ter alguma relevância no futuro. A data de abertura é 1975, a cidade sede, que é Lake Valley, e o fato de existir um subúrbio inteiro completo debaixo do parque. Tudo bem que esse último faz todo sentido quando a gente leva em consideração que esse parque é de alguma forma relacionado com os espaços liminares e backrooms no geral. Então vamos passar para a segunda parte do texto. Surpreendentemente, muita pouca cobertura de notícias saiu de Lake Valley durante o mandato de Liminal Land. Os frequentadores do parque pareciam ávidos por servir como cobaias para seus passeios experimentais. E parecia que ninguém nunca piscou. Apesar dos inúmeros incidentes ocorridos ao longo dos anos, nunca houve uma única investigação, auditoria ou inspeção realizada com credibilidade. O que Liminal Land divulgou como eventos anômalos foi simplesmente encerrado por um dia e reaberto depois disso sem uma única palavra sobre eles. Por 14 anos, o parque funcionou dessa maneira bizarra. As pessoas desapareciam, os passeios mudavam consistentemente e a equipe inteira do parque era completamente apática sobre isso. Mas a popularidade de Liminal Land, paradoxalmente, parecia só crescer. Ok, isso aqui é bem interessante, e novamente a gente tem algumas palavras-chave que podem servir como guias para nosso viés de confirmação, como, por exemplo, o fato das atrações serem claramente referenciadas aqui como passeios experimentais, não existirem muitas notícias sobre o parque de Lake Valley, e também o fato dos desaparecimentos serem referidos como eventos anômalos. É claro que alguns desses elementos seriam bem convenientes para a narrativa de um parque com um índole questionável. Mas calma, que pior que é aqui que vem a cereja do bolo. Infelizmente, em 20 de maio de 89, o dia do acerto de contas da Liminal Land já havia finalmente chegado. Naquela noite, o parque foi fechado rapidamente e indefinidamente, sem nenhuma razão concreta. Há rumores que os restos mortais dos presentes naquela noite fatídica permanecem exatamente onde foram vistos pela última vez, embora ninguém saiba ao certo. No entanto, os preservacionistas de parques temáticos desejam manter vivo o espírito de Liminal Land. Não houve nada parecido por décadas e provavelmente nunca mais haverá. Acho que isso conclui oficialmente o que pode ser considerado a narrativa superficial ao redor desse local. No entanto, eu vou prender a minha curiosidade às palavras-chave que eu acabei separando dos textos. Começando pelo que parece ser mais fácil de compreender, que no caso são as atrações do parque que podem ser facilmente encontradas nas páginas presentes no site. Começando pelo Salão das Paredes, o que é descrito como sendo algum tipo de labirinto que é considerado a assinatura do parque.
a sala de jogos Paradise, uma atração igualmente famosa e que era a favorita da criançada na época, a Terra Subliminar, que aparentemente era uma área composta por sistemas de tobogãs e piscinas, a Trilha do Riso, o que talvez seja algum tipo de trilho com temática não especificada, talvez. De modo geral, a atração é descrita como, entre aspas, o passeio mais feliz da Terra. Havia também a Centrífuga, um daqueles brinquedos que gira absurdamente rápido e fazem as pessoas criarem um ciclone de vômito, e que curiosamente ele tinha 100 lugares para clientes de uma vez só, e por causa disso quase nunca era disputado. O Skyliner, um brinquedo descrito como um simulador de queda livre reversa, mas que ainda estava em protótipo. Eu realmente não sei o que queda livre reversa realmente significa, mas eu suponho que não adianta a gente se prender muito a isso. O Crisântemo, que era um daqueles brinquedos de girar que parecia bem popular na época também. A Serpentina, que aparentemente era uma montanha-russa com muitos lugares. Tinha também a Playhouse, que era um daqueles labirintos bizarros com funcionário vestido de palhaço para assustar os clientes, e estranhamente a atração estava sempre vazia. E, por último, tinha a Caverna Invasora, dito ser algum tipo de sistema que conectava a algo chamado Home e a várias áreas do parque. Essas atrações são bem normais, apesar de todo o contexto envolvendo espaços liminares. Nada de muito chamativo, aparentemente. Existem também duas atrações nomeadas apenas como desconhecidas, o qual se refere a alguns brinquedos que poucas ou quase nenhuma pessoa visitante do parque se lembrou de ter visitado. Tirando o fato de que, convenhamos, é um pouco complicado encontrar algum tipo de lógica nessas imagens geradas por inteligência artificial. Porém, o interessante aqui é que existe um pequeno detalhe importante apresentado pra gente em um desses brinquedos, que é justamente o fato da Caverna Invasora ser algum tipo de veículo de locomoção que ligava a Home a vários outros pontos de acesso. Mas o que é exatamente essa tal de Home? Bom, na página referente a acomodações, a gente pode encontrar o seguinte texto. Uma das melhores criações do Liminal Land Park veio com a criação de sua principal acomodação, The Holistic and Opportune Mutual Experience, ou Home. O projeto Home abrangeu um amplo subúrbio subterrâneo, perfeito para famílias que viajaram de fora do estado para experimentar a Liminal Land por si mesmas. Construído a partir dos ossos reaproveitados da estrutura habitacional dos funcionários do Lake Valley Observatory, o local já abrigou os trabalhadores da Clean Energy e suas famílias, na época criando uma das maiores comunidades subterrâneas existentes. Após a sua abertura, Liminal Land teve como objetivo celebrar esse senso de comunidade, fazendo assim a transição do propósito do Home para longe dos funcionários e voltado mais para os visitantes do parque, muitos dos quais se sentiam extremamente confortáveis dentro de casa devido à sua natureza ilusória. Essa sensação de aconchego foi a única intenção por trás do projeto, já que a Karen procurou manter os visitantes dentro do parque o maior tempo possível, na esperança de maximizar os seus ganhos. Devido a esse objetivo, o Home seria o único, entre aspas, hotel no parque oferecido aos hóspedes, supostamente contendo cerca de 10 mil quartos operacionais simultâneos em seu pico, espalhados por um bom punhado de quilômetros sob a terra liminal. Bom, é meio impossível não ler isso e imediatamente se lembrar das séries da Backrooms do Kenny Pixels, onde a Async, empresa responsável por descobrir o espaço liminar e acabar decidindo usar a dimensão como depósito e até mesmo como condomínio para as pessoas interessadas em viver lá dentro. A Home possui a exata mesma proposta, sendo totalmente focada em servir como uma espécie de bairro artificial para abrigar visitantes e até mesmo funcionários. Curiosamente, nessa mesma página é exibido um mapa demonstrando o tamanho da Home em comparação ao parque. E dá para ver que a Liminal Land era apenas um pequeno pedaço do enorme complexo liminal, espaço tão grande que existem áreas inexploradas até hoje, isso de acordo com o descrito. Mas como sempre, existe uma pegadinha em toda essa história nem um pouquinho estranha que promete ter um desenrolar ainda mais bizarro. Basicamente, o texto que eu acabei de ler termina nos contando que a Carol começou a vender moradias dentro da Home para clientes interessados a partir do ano de 81, com o objetivo de, abre aspas, manter os clientes no parque pelo maior tempo humanamente possível. O que de fato funcionou, à medida que logo vários visitantes que queriam ficar por apenas alguns dias acabavam se mudando permanentemente para o lugar. Para muitos, o Liminal Land Park tornou-se indefinidamente um lar. Ok, eu admito que esse ponto da história é bem interessante. O fato de existir um bairro inteiro debaixo do parque e esse local ser habitado apenas para que Karen possa capitalizar em cima da descoberta é o tipo de clichê que eu acho completamente válido. No entanto, eu não encontrei muita coisa aqui que sirva como caminho para que a gente consiga descobrir outras coisas. Então vamos só voltar para o menu principal e dar uma olhadinha no... sei lá, intervenção? Interessante. Acesso restrito a convidados com senha. Ok, a gente volta aqui logo.
Estou escrevendo essa carta para informá-lo de um aumento das atividades no Parque Liminal, onde a jurisdição externa está bisbilhotando nos bastidores. Recebemos seus relatórios de policiais da paisana do inspecionando as instalações após o horário do parque, supostamente conduzindo algum tipo de investigação ilegal em suas atividades nos parques. Um policial foi repreendido ontem à noite no nível B34 da Subliminal Land, escondido no banheiro masculino. Quando abordado, ele alegou ter se perdido antes de se recusar a falar mais. Atualmente, ele está detido em nossa instalação para o interrogatório. Enviaremos atualizações sobre o que ele sabe e quem mais está envolvido com esse trabalho. Por enquanto, tudo o que está confirmado são as suas mentiras para o departamento de investigação do... Anteriormente, lembro-me de suas reclamações ligando para os seus escritórios sobre a The Loft Track. É possível que ele estivesse se escondendo para ver mais de perto o passeio quando o parque foi liberado. Já sabemos que tem interesse nesse passeio especialmente, então meu conselho seria agir internamente. A destruição de arquivos só fará muito se eles estiverem ativamente no parque disfarçados de clientes. Considere examinar a cláusula 18. Estamos aqui para ajudar. Sinceramente, isso que eu acabei de ler se trata de um memorando de algum tipo de funcionário do parque. O documento foi encontrado em um dos banheiros e visivelmente explora um pouco a estranha relação entre a diretoria do parque com a lei. Não é especificado exatamente o que chamou a atenção da polícia em relação ao parque. Até porque nós não sabemos se esse documento foi escrito antes ou depois dos desaparecimentos. Um detalhe interessante explorado aqui é o fato da diretoria ouvir as reclamações sobre uma das atrações do parque, a Trilha do Riso. Examinando um pouco mais os documentos e fotos presentes na galeria do site, é possível encontrar uma fotografia dessa atração, onde é explicado um pouco mais sobre ela. É dito que a Trilha do Riso foi a primeira montanha-russa experimental criada pela Carol Corporation, e ela foi pouco usada à medida que a trilha utilizava de, entre aspas, compressões de restrição especializada para que os clientes tivessem uma crise incontrolável de riso por 8 minutos. Obviamente, 8 minutos rindo sem parar teoricamente poderia provocar asfixia, o que felizmente nunca aconteceu, mas ainda assim existiam riscos. E por falar em riscos, a gente pode observar mais detalhes sobre as atrações aqui nessas galerias também. Como por exemplo, aqui a gente pode confirmar que o Paradise Playroom, além de ser uma área com brinquedos, o local também servia como uma espécie de creche para crianças pequenas que passavam horas se divertindo em labirintos sem fim. Nada perigoso nem um pouco estranho, tudo normal. Assim como no panfleto da Sala das Paredes, onde é deixado bem claro diversas vezes que, apesar de se tratar de uma escape room com mais de 800 mil metros quadrados, a atração foi criada com o único propósito de permitir que os visitantes possam se perder nos corredores. Por último, temos mais informações sobre a Serpentina, uma outra montanha-russa do lugar criada com o propósito de quebrar todas as regras de segurança possíveis. A estrutura foi construída usando tubulações antigas de metal, então os visitantes constantemente relatavam um movimento estranho vindo dos trilhos, quase como se a estrutura estivesse viva de alguma forma. É claro que esse movimento era apenas o resultado da construção precária, mas o lugar rapidamente virou uma lenda urbana, com pessoas dizendo que o trilho era algum tipo de serpente viva. É inegável que a própria existência do parque é difícil de ser justificada. Porém, é claro que os donos do local não criaram espaços liminares usados para suas atrações. É bem possível que, assim como no Parque Nacional do Poço de Carne, o Liminal Land exista com o único propósito de atrair mais e mais dinheiro para o bolso dos engravatados. Eu sei que parece um clichê batido, mas os bilionários completamente desconectados da realidade, tendo em mente unicamente o lucro, é um tipo de estereótipo bem realista. Hoje, nós demos uma pequena olhada superficial na estrutura do local, observamos suas atrações, o contexto de sua criação e também um pouco sobre a existência do subúrbio subterrâneo. Tudo parece bem, mas é óbvio que tem alguma coisa estranha acontecendo. Então, obviamente, depois de darmos uma olhada na luz atrativa e surpreendente do parque, o nosso próximo episódio vai focar no lado sombrio de Liminal Land, seus boatos, polêmicas e crimes. Bom, eu sei que muitos de vocês vão reclamar pelo fato desse vídeo ter acabado meio do nada, mas eu vou logo adiantar um spoiler pra vocês. Isso aqui é um mini documentário de 3 episódios, então, como eu disse lá no final do roteiro, eu não, né, porque é o Sorok que gravou o vídeo, mas como eu escrevi lá no final do roteiro, o próximo vídeo vai ser focado mais no lado mais dark, né, do Liminal Land, enquanto esse episódio foi mais uma parada mais superficial, só pra a gente entender um pouquinho as coisinhas bizarras e os conceitos que estão sendo apresentados. O segundo episódio, caralho, eu não quero... Não, eu não vou falar mais nada, não vou acabar dando spoiler, mas como eu, só aproveitando esse tempo pra colocar algumas coisinhas que eu esqueci de colocar no roteiro, esse world building, né, o world building,
não sei como pronuncia. Essa construção de mundo aqui, quem tá participando da criação geral é o Nexpo, que é um youtuber bem grande lá nos Estados Unidos, que tem um canal envolvendo investigação de coisas da internet, né, uma das principais inspirações aqui do canal. E também o Alex Bale, que, se eu não me engano, é o criador do ARG das Moiras, né, que é daquela paradinha lá do Happy Meat Farm. E tem também mais alguém famoso envolvido que eu não me lembro agora. Então, eu não sei se eu coloquei isso no roteiro, eu não me lembro agora. Foi, tipo, eu escrevi no mês passado esse roteiro. Mas eles estão envolvidos, então é por isso que esse ARG tem toda essa pegada meio investigativa no geral. Então, até por isso também eu decidi escrever esse roteiro mais nessa pegada de investigação. Então, vocês devem ter percebido que eu tô muito menos explicando as paradas pra vocês e muito mais tentando entender junto com vocês, tá ligado? Essa parada vai mudar nos outros episódios porque eu já tava mais inteirado no assunto e essas coisas. Então, vocês vão perceber uma certa diferença nos outros episódios. De modo geral, eu só queria que vocês agradecessem o Sourá por ter colaborado bastante na produção desses episódios, né? Até porque ele teve que gravar esse primeiro episódio por mim, porque eu estava, né, ocupado com outras coisinhas. Então, agradeçam a ele. E aproveitando a parte do agradecimento, bora passar por os agradecimentos especiais de sempre. Bom, começando o agradecimento com os nossos 3 pombos gigas, que é a Muni, o Dínamo e a Rose, né, o Red Rose. Muito obrigado a vocês por estarem apoiando a gente no ranking máximo do Seja Membro. Vocês não precisavam, eu vou sempre reforçar isso, vocês não precisam, mas muito obrigado por terem apoiado do mesmo jeito. Eu também queria acrescentar uma coisinha com relação ao Seja Membro no geral, que é o fato dos roteiros ainda não estarem lá no linkzinho... Lá no linkzinho lá do Mega com as paradinhas. Então, calma, eu vou colocar... Eu sei que eu falei isso mês passado, mas eu ainda tô organizando os documentos pra colocar tudinho lá certinho. Então não se preocupe, a parada vai aparecer lá. Então, aproveitando que eu tô agradecendo pros Pombos Gigas, eu também queria agradecer a todos os membros do canal. Obrigado a todos vocês por apoiarem o nosso trabalho e confiarem no nosso conteúdo, né? Muito obrigado pelo apoio de vocês. Nós vamos ser eternamente gratos. Muito obrigado ao Sourá por ter narrado e editado esse vídeo, né? Um maluco multitarefas. Muito obrigado mesmo. E muito obrigado ao Roboto por ser o artista do canal. E também eu queria aproveitar para lembrar vocês que existe o nosso servidor no Discord, que tá um pouquinho morto recentemente, por todos os motivos possíveis, mas... entra lá, porque tem umas coisinhas bacanas, principalmente porque lá tem uns avisos sempre que um vídeo sai, e eu vejo muita gente reclamando que não tá recebendo notificação do vídeo. Então entra lá, porque sempre tem um lembretezinho. E também queria lembrar vocês que as lives que rolaram lá pro vídeo do My House vão voltar a acontecer, mas agora com relação aos vídeos de Rust Lake e outras coisinhas. Então eu vou colocar o nosso coisinha da Twitch em algum lugar aqui, por favor, Sourá, coloca em algum lugar a paradinha. E então é basicamente isso. Recados dados, eu sou o Thales do Pombo Atômico, o narrador foi o Sourá, não é mesmo? E a gente se vê na semana que vem. É isso.